Olá, meus amigos! Estamos mais uma vez aqui no canal Literatura e Companhia. Eu sou a Rosana Bravati e sejam bem-vindos. Bom, vamos começar então com um texto de Carlos Drummond de Andrade. Este poeta brasileiro, mineiro, escritor muito importante na literatura brasileira. Então vamos lá. O Passeio de Clara. Clara passeava no jardim com as crianças. O céu era verde sobre o gramado. A água era dourada sob as pontes. Outros elementos eram azuis, róseos, alaranjados. O guarda civil sorria. Passavam bicicletas. A menina pisou a relva para pegar um pássaro. O mundo inteiro, a Alemanha, a China, tudo era tranquilo em redor de Clara. Não era proibido olhar para o céu. As crianças olhavam para o céu. A boca, o nariz, os olhos estavam abertos, atentos. Não havia perigo. Os perigos que Clara temia eram a gripe, o calor, os insetos. Clara tinha medo de perder o bonde das 11 horas. Esperava cartas que custavam a chegar. Nem sempre podia usar vestido novo, mas passeava no jardim pela manhã. Havia jardins, havia manhãs naquele tempo. Carlos Drummond de Andrade. Então é um texto muito rápido, sucinto. O que é sucinto? Resumido, que fala de uma personagem chamada Clara, uma menina. Mas além de falar sobre a personagem, ele retrata uma época. Que época que era? Uma época feliz, sem tantos perigos. Poderia-se andar na rua, sem perigo de ser assaltada, de ser molestada, assediada, de se perder, de ser sequestrada. Não tinha muitos carros, vocês viram aqui? Tinha bonde. Esse texto aqui, essa história, se passa com certeza no Rio de Janeiro, onde tinham bondinhos, né? Porque o Carlos Drummond, depois de formado, foi para o Rio de Janeiro morar, viver e cuidar aí da sua profissão. Escrever poemas, poesias, contos e histórias. Então, era um mundo mais tranquilo, mais calmo. E ele fala aqui também que tudo era inteiro, tudo era intenso. E tudo era pequeno, a gente não tinha essa globalização de saber o que estava acontecendo na China, na Alemanha, em transmissão simultânea. Ao mesmo tempo que isso nos ajuda, isso também nos atrapalha, porque é muita informação. Nós ficamos preocupados aí com tudo que está acontecendo no mundo e nos contaminamos com isso também, né? E aquele medo, né, que ela tinha, era só o quê? De esperar as cartas, porque a comunicação era só através de cartas, telegramas, não existia telefone. Telefone se popularizou depois de 1930, 40, só ricos que tinham, pessoas abastadas. Então era carta, né, mais comum. E quando era urgente, para informar alguma morte, alguma coisa, alguma notícia urgente, doença, era enviado o telegrama. Então, passeava no jardim pela manhã, havia jardins, havia manhãs naquele tempo. Olha, essa frase aqui é fundamental, porque havia jardins, havia manhãs naquele tempo, porque retrata uma época de calma, de tranquilidade, que não tinha tanta poluição, tanto carro na rua. Tinha mais verde, né? As pessoas cuidavam mais do meio ambiente, tinham empatia, cuidavam das crianças na rua, mesmo não sendo filhos dela. Hoje nós não podemos mais confiar, não é? É uma pena, porque vivemos engaiolados, trancados e o perigo lá fora. Outras coisas que ela tinha medo eram a gripe, né? E isso me lembrou o quê? A pandemia. Na época, tinha gripes, doenças de criança,
doenças simples. Lógico, tiveram pandemias através dos séculos, mas esse período aqui era só a gripe. Hoje nós temos medo de pandemias, de gripes fortes, de vírus potentes como o Covid, como outros que tiveram aí, H1N1. Então é uma outra situação, né? Então retrata um momento de beleza, de calma, de tranquilidade. Comparando com o mundo atual, é bem diferente. Então eu acho ele interessante para interpretar, para se trabalhar em sala de aula, para fazer essa ponte, né, entre o passado e o presente. Então, eu fiz alguns questionamentos aqui. Por que a vida era tranquila naquele tempo? Isso eu já expliquei, né? A mensagem do texto é positiva ou negativa? Algumas coisas são positivas, a maioria, porque mostra um mundo positivo. Quais os perigos que Clara temia, que eu já citei, do que Clara tinha medo, e hoje em dia, do que ela teria medo? Aí, nós podemos tirar desse texto a parte gramatical, substantivos, adjetivos, advérbios, toda aí a estrutura gramatical da língua portuguesa. E depois, no final, finalizando, eu sempre peço para fazer um pequeno texto contando como é a infância hoje em dia, que é muito diferente do passado. É totalmente diferente, né? Eu estou aqui conversando por internet, dando aula online, então é um avanço tecnológico, mas muitas coisas boas também ficaram no passado. Então é isso, espero que tenham gostado, prestigiem muito Carlos Drummond de Andrade, um excelente poeta. E ficamos por aqui, até mais, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.